Oi, eu me chamo João Augusto e vou apresentar o artigo desenvolvido junto com a minha professora, Ana Paola, intitulado As Transferências Previdenciárias do RGPS do Estado da Paraíba, uma análise especificada ao processo de redistribuição de renda intermunicipal. A Previdência Social repõe a renda do trabalhador vinculado e de seus dependentes quando a capacidade laborativa do filiado é comprometida por alguma contrariedade. No entanto, a Previdência Social não se restringe a essa competência, há também a possibilidade do complexo previdenciário atuar na redução dos níveis de pobreza perante um viés de redistribuição de renda assumido pelo sistema, que presume a retirada de maiores contribuições da população mais rica e consequente fornecimento de benefícios à população mais carente. Em relação à literatura que explora essa temática, observa-se a existência de discussões discordantes sobre a natureza das implicações do atributo redistributivo da Previdência Social. Quando existem constatações de que o sistema é realmente benéfico para os mais pobres, infere-se sobre uma transferência progressiva de renda. Caso esse cenário não seja observado, a natureza das transferências previdenciárias pode ser classificada como regressiva. Mediante uma análise especificada a uma redistribuição de renda interregional em escala municipal, o presente estudo tem como questão de pesquisa qual a natureza do impacto que as transferências previdenciárias do RGPS oferem sobre os municípios mais carentes do estado da Paraíba. Com o desenvolvimento da atual pesquisa, busca-se fomentar as discussões a respeito da funcionalidade previdenciária, especificando-se a análise da distribuição de renda intermunicipal promovida pelo RGPS da Paraíba. Na presença de características heterogêneas das regiões brasileiras, para aprimorar as estratégias da Previdência para diferentes localidades, se torna relevante a análise do impacto da Previdência Social como mecanismo de distribuição interregional de renda, considerando os estados do país. O desenvolvimento desta pesquisa também busca estimular a realização de outros estudos que avaliem as expectativas sobre o papel redistributivo da Previdência aplicado a cenários diferentes. Iniciando a fundamentação teórica, há estudos que fomentam a ideia de que a Previdência Social ultrapassa sua função securitária, revelando-se como um sistema capaz de assumir atribuições socioeconômicas. As discussões a respeito da conjuntura redistributiva da Previdência Social inserem-se nessa perspectiva. Esse viés pode ser explicado perante a associação entre a Previdência Social e uma responsabilidade de redução das disparidades sociais intermediada pelo recebimento de contribuições mais elevadas da classe mais rica e consequente fornecimento de benefícios à população mais carente. Analisando a conjuntura, há trabalhos que fornecem evidências de progressividade para a Previdência brasileira, no entanto, também existem discussões fundamentadas a respeito de uma ótica regressiva. Todavia, os estudos que se propuseram avaliar uma redistribuição de renda particularizada às questões regionais vêm convergindo com outras constatações a respeito de uma Previdência Social progressiva. No tocante aos estudos anteriores, Ferreira e Souza avaliaram a participação da Previdência sobre a medida de rendimento domiciliar per capita, assim como a contribuição de benefícios para a concentração de renda brasileira. Com a estratificação do rendimento domiciliar per capita e a decomposição do índice de Gini para o Brasil, evidenciou-se a regressividade da Previdência. Nogueira avaliou os impactos socioeconômicos dos benefícios previdenciários sobre os 5 municípios mineiros. Foi demonstrado que tais municípios são fortemente beneficiados pela redistribuição de renda promovida pelo sistema. Caetano e Monasterio realizaram a análise do impacto do RGPS sobre questões distributivas regionais. A metodologia composta por testes econométricos e pela análise de índice de desigualdade trouxe evidência de que o RGPS atuou como ferramenta progressiva de distribuição de renda interregional. Medeiros e Souza analisaram o motivo pelo qual os benefícios advindos do RGPS favorecem um cenário da desigualdade de renda no Brasil em comparação com o RGPS. A decomposição de fatores do coeficiente de Gini da renda familiar per capita da população brasileira alertaram para uma expressiva regressividade do RGPS e progressividade do RGPS. Afonso examinou a progressividade do RGPS em relação aos aspectos distributivos do sistema. Com o cálculo de 3 indicadores previdenciários, constatou-se a progressividade do RGPS para os tipos de aposentadorias analisadas. Nunes Rodrigues e Souza verificaram a funcionalidade da Previdência Social em relação à distribuição de renda dos municípios cearenses. Com 2 modelos econômicos estimados por MQO, foi evidenciada a atuação fundamental da Previdência Social como mecanismo de distribuição de renda sobre os municípios cearenses. Essa pesquisa dá continuidade dessas discussões, focando na análise da funcionalidade do RGPS paraibano no que diz respeito ao seu viés redistributivo em termos intermunicipais. Iniciando a apresentação da metodologia, os dados utilizados são classificados como dados de corte transversal, representando informações quantitativas do período de 2016 em função da acessibilidade dos dados. Os dados trabalhados pelo presente estudo englobaram informações quantitativas do RGPS, já que os RPPS não possuem a capacidade de afetar como a renda se distribui perante o âmbito regional. Inicialmente foram analisados os modelos 1 e 2, onde a DESP representa a variável explicada e corresponde à razão entre a arrecadação e despesa previdenciária dos municípios de amostra. E para o conjunto de variáveis explicativas, temos que idosos é o número estimado de indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos, porcentagem de idosos é a proporção de pessoas idosas sobre a população municipal estimada, PIB-T refere-se ao PIB total dos municípios, PIB-P é a divisão entre o PIB total e a população estimada dos municípios, DAM é uma variável binária que assume valor zero caso o município tenha apresentado arrecadação previdenciária e valor 1 para o contrário. A análise da distribuição de renda promovida pela Previdência Social constitui a finalidade em comum em ambas especificações econométricas. Apenas 66 municípios paraibanos arrecadaram para o RGPS em 2016, visando a melhor aderência dos dados aos modelos econômicos trabalhados,
recorreu-se à análise das mesmas regiões que apresentaram as maiores proporções de municípios com arrecadação para o RGPS na Paraíba, a Mata e o Agreste Paraibano. Diante da persistência de um alto número de municípios sem arrecadação e da ausência de dados previdenciários de fonte de coleta, a amostra final referente aos modelos 1 e 2 englobou 72 municípios distribuídos entre a Mata e o Agreste Paraibano. Perante as limitações evidenciadas, para trazer maior robustez estatística e teórica aos achados e adaptá-los à realidade paraibana, também foi chamado o modelo 3, que desconsidera a utilização da variável DAMI para captar a presença da arrecadação previdenciária nos municípios, excluindo as localidades que não arrecadaram para o RGPS da análise. Quanto às expectativas perante a obtenção das estimativas, para o caso das variáveis demográficas, espera-se constatações de sinais negativos, pois quanto mais elevado o número de idosos de um município, mais expressivo é o volume de benefícios emitidos, e maior a probabilidade de constatação de déficit previdenciário para a localidade. No caso das variáveis que indicam sobre o PIB total e per capita dos municípios, espera-se que sejam evidenciados sinais positivos, apontando um caráter progressivo da Previdência ao fornecer uma indicação da redistribuição de renda interregional intermediada pela Previdência. Por fim, no caso da DAMI, espera-se a constatação de sinais negativos, pois quanto maior a quantidade de municípios que não obtiveram a arrecadação previdenciária, menores serão as razões entre a arrecadação e despesa do sistema. Os modelos foram estimados a partir do método dos MQO. Sugestões sobre exclusão de variáveis explicativas que não possuem relevância foram viabilizadas pelo método Stepwise, foram devidamente avaliados por meio de testes estatísticos os pressupostos de homocidacidade do erro, a ausência de multicolonialidade, normalidade do erro e a ausência de viés de especificação. Iniciando a análise dos resultados com a estatística descritiva, para os dados considerados para a estimação dos modelos 1 e 2, observou-se uma expressiva heterogeneidade apresentada por grande parte dos fatores avaliados, destacando-se a grandeza da arrecadação previdenciária dos municípios. Uma elevada diferença média entre a despesa com benefício e a arrecadação retrata o déficit da Previdência Social. Médias para PIB total e PIB per capita inferiores ao valor médio nacional, e a variável demográfica relativizada destacou-se como fator explicativo de maior homogeneidade. Para os dados considerados para a estimação do modelo 3, há uma prevalência de uma expressiva variabilidade entre as grandezas. Em termos média, a diferença entre as grandezas de despesa e arrecadação previdenciária evidencia que, mesmo obtendo os municípios que não arrecadaram para o RGPS, que tendem a ser mais carentes, o Estado da Paraíba continua apresentando um elevado volume de despesas previdenciárias em comparação com o que é arrecadado. Mesmo com a omissão de municípios mais carentes de amostra, observa-se uma média para o PIB total inferior ao valor médio nacional. Para análise econométrica, temos que o método Stepwise não propôs qualquer alteração dos modelos 1 e 3, entretanto, para o modelo 2, adotou-se a sugestão de exclusão da variável explicativa referente à proporção de idosos. Perante o nível de significância de 1% adotado, os modelos atenderam todos os pressupostos estatísticos avaliados, apenas com a exceção referente à existência de heterocedacidade do modelo 2, que foi devidamente corrigida. Em relação aos resultados obtidos com a estimação dos três modelos, todos os estimadores obtiveram significâncias estatísticas. As relações inversas entre as variáveis demográficas e a variável explicada exprimem que, com a ocorrência do aumento do número de idosos, há uma elevação no volume de despesas previdenciárias, contribuindo para a constatação de déficit. Para a DAMI, as relações inversas indicam que quanto maior a quantidade de municípios sem arrecadação previdenciária, menores serão os quocientes entre a arrecadação e despesas previdenciárias apresentados. E, finalmente, as relações positivas entre as medidas de progressividade e a variável dependente demonstram a capacidade de redistribuição de renda em esfera municipal do RGPS paraibano, caracterizando os municípios com recursos mais afluentes como agente amenizador de problemas previdenciários em municípios carentes. Demonstrou-se a capacidade do RGPS paraibano de transferir recursos oriundos de municípios mais afluentes para municípios mais desfavorecidos, fundamentando a possibilidade de constatações sobre uma previdência social progressiva, no tocante à esfera regional, mesmo utilizando a amostra de municípios predominantemente marcados pela verificação de despesas previdenciárias superiores a montantes arrecadados. Em relação à distribuição de renda promovida pela Previdência Social, há trabalhos que ponderaram sobre a progressividade de transferências previdenciárias, nos quais são incluídos estudos que analisaram o comportamento considerando um ponto de vista regional. O presente estudo seguiu essa vertente, buscando analisar se o RGPS paraibano é progressivo no que diz respeito a uma redistribuição de renda entre municípios. Os resultados que inferem sobre um RGPS progressivo se justificam mediante uma maior igualdade entre municípios mais carentes e municípios mais afluentes, viabilizado pelas transferências da Previdência Social, concluindo-se que no ano de 2016, o RGPS paraibano, ao distribuir renda em termos intermunicipais, ofere um impacto de natureza progressiva aos municípios mais carentes do Estado. Sugestões para estudos subsequentes são a aplicação da metodologia para dados de outras esferas e a introdução teórica e empírica de variáveis instrumentais à análise econométrica. Essas foram algumas referências utilizadas e obrigado.